Só que aí o texto começa, e a restaurar os contritos de coração. Espera aí, agora eu vou lidar com pessoas feridas. Agora, nem todo mundo quer, mas você tem espírito para isso. Amém? Então você fala assim, mas se você tivesse pensando, você não estava casado ainda, tá? Mas você teve pensando. E eu disse assim, proclamar aos mansos, falar. Você vai pregar, eu vou fazer aqui, irmãos. Mas quando Deus fala de restaurar, lá em Jeremias, capítulo 18, vai falar que para restaurar, irmão, você precisa pôr as mãos no vaso. Aí você tem que ter contato. Amém? E o texto fala aqui, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Amém? E o Senhor às vezes vai colocar pessoas que você vai ter que ter contato com elas. Vai ter que estar próximo delas, só que a gente não quer. Nosso Senhor deu o Espírito para que isso acontecesse. Amém? E às vezes eu fico ali nessa inscrição, mano, eu vou sair daqui, vou tomar uma coisa na feira, vou na caminho do café. E chegam as pessoas lá, irmãos, que a casa precisa ser restaurada. Né? Porque às vezes a gente não quer contar, porque é difícil. Irmãos. E eu sou fora, você tem Espírito Santo para isso. Ela falou assim, mas deixa eu resolver que é mais fácil. Eu falo, deixa ela resolver, né? Só que aí a gente começa a entender, irmãos, que nós temos o Espírito Santo para ajudar algumas pessoas. Amém? Então veja, olha só o tipo de pessoas. Deus falou assim, para pregar os mansos, para restaurar os contritos de coração, para libertar os presos e abrir porta de presos. Olha só, imagina você cercar com esse tipo de pessoas, pessoas com coração ferido, pessoas violentas, pessoas perigosas. Amém? Então você fala, para isso que te deu o Espírito Santo. Porque quando Pedro está lá atrás, irmãos, e as pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo, as pessoas foram zombar. Mas Pedro não ficou irado, porque ele falou assim, varões, tem um casamento, eles estão cheios do Espírito Santo. Aquele Pedro que não aceitava afronta, aquele Pedro que não aceitava zombaria, aquele Pedro que não aceitava acusações, agora porque ele tem o Espírito Santo, ele consegue lidar com qualquer tipo de pessoas. Pedro, ele não queria pregar para o gentio. Pedro falou, não vou pregar para o gentio. O gentio merece salvação. A salvação é só para os judeus. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, Pedro foi o primeiro a pregar para o gentio. E toda a sua casa foi salva. Ou seja, Pedro disse, eu não consigo lidar com o meu casamento, eu não consigo lidar com o gentio, mas com a Espírito Santo eu consigo lidar com qualquer tipo de pessoa. Amém? E Pedro foi na casa de Cornélio, pregou o Evangelho, todos foram baseados no Espírito Santo. Atos 10, o primeiro de ser salvo, Cornélio. Então Pedro começou a entender, irmão, e a gente começa a entender que o Espírito Santo não é só para a gente sentir ele, é para a gente sentir, para a gente chorar na igreja, para a gente pular, amém? Mas é para a gente lidar com pessoas difíceis, muito difíceis, amém? Então quando você chega em casa, fala com a esposa, eu tenho Espírito Santo, então você lidar com você. Amém? Então aqui, irmãos, Jesus falou assim, e Jesus lidou com fariseu, com escriba, com pessoas que tinham muita fé, pessoas que não tinham fé nenhuma. Jesus aprendeu a lidar com todo mundo. E aí eu comecei a falar com o Senhor, mas o que a gente passa com as coisas? O Senhor falou assim, mas ele aprendeu a lidar porque ele não apenas tinha o Espírito Santo, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Porque ter o Espírito Santo é uma coisa, mas ser cheio dele é outra. Amém? E fluir no Espírito é outra coisa totalmente diferente. Você falou, porque vocês têm o Espírito, mas não fluem no Espírito. Amém? Fluir, irmãos, é ter liberdade de operar em nós. Amém? E aí o texto fala aqui, no capítulo em Atos, fala assim, e todos começaram a falar, e o Espírito consentia as palavras que eles falavam. Então, quando você estiver diante de uma pessoa mansa, o Espírito Santo vai conceder para você a palavra que você deve falar. Quando você estiver diante de uma pessoa que é ferida, o Espírito Santo vai te dar a palavra que você precisa falar. Quando você estiver diante de uma pessoa cativa do pecado, o Espírito Santo vai te dar palavras que você precisa falar. Amém? Às vezes o que sai da nossa boca é o que sai da nossa carne. Às vezes o que sai da nossa boca é o que a gente pensa. Mas quando sai do Espírito, tudo é possível para aquele que crê. Amém? Então a gente precisa, irmãos, não só ter o Espírito Santo, mas ser cheio. Ser cheio, amém? Então às vezes a gente quer que o Senhor afasta fulano de mim. Ó Senhor, mas precisa do Espírito Santo. Então seria fácil o Senhor afastar as pessoas. Aí fala assim, Senhor, afasta as pessoas feridas de mim. Ó Senhor, eu não posso afastar você de você mesmo. Por isso que o Espírito Santo. Senhor, afasta as pessoas violentas de mim. Senhor, aí eu não posso afastar você de você mesmo. Por isso que eu te dou o Espírito Santo. Amém?
Bom, Jesus ele recebeu o Espírito Santo para lidar com qualquer pessoa. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. É fácil. Agora, restaurar, você tem que ter um carro com essa árvore para restaurar ela. Para restaurar o carro, você tem que pôr a mão no carro. Para restaurar o casamento, você precisa pôr a mão no seu casamento. Para restaurar uma família, você precisa pôr as mãos. Amém? Aí você fala, mas isso é difícil. Fala, não, mas para isso eu tive. Glória a Deus! E aí, irmão, Pedro levanta, irmão. Veja, as pessoas estão zombando dos crentes. 120 crentes, cheios de Espírito. E aí Pedro se levanta, são varões. De pequenininho só. E aí o que Pedro faz? Porque lá, irmãos, no primeiro Pentecoste, 3.000 almas são condenadas vivas no inferno. Agora aqui é o Pentecoste. Então Pedro se levanta e começa a pregar e 3.000 almas são salvas. Olha só, irmãos. Se nós não temos o Espírito Santo, nós condenamos as pessoas. Mas se nós temos o Espírito Santo, nós salvamos as pessoas. Glória a Deus! Então Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho, irmãos. E ali 3.000 almas. Veja, qual pessoa se converteram? Pessoas que estavam zombando de Pedro. Quem se converteu? Pessoas que estavam perseguindo Pedro. Quem se converteu? Pessoas que estavam te atacando. Foram convertidas através de você. Amém? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Então qual é a saída para você resolver o seu problema? Não é afastar a pessoa, não é ignorar a pessoa, mas para a gente resolver os problemas é sermos cheios do Espírito Santo. É sermos cheios de Deus. Ser cheio, amém? Então eu acho que para mim resolver o meu problema amanhã, eu preciso de dinheiro na conta. Não, você tem que ser cheio do Espírito. Não é ter, é ser cheio. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Porque você vai nos dar sabedoria para lidar com qualquer tipo de pessoa. Amém? Às vezes nós não conseguimos nem lidar com o nosso casamento, com nossos filhos. Por quê? Você fala que eu te ungi para isso. Eu te ungi para lidar com o filho rebelde. Eu te ungi para lidar com o esposo ignorante. Eu te ungi para lidar com o patrão chato. Eu te ungi para tudo isso. Não, a solução é você ser cheio do Espírito Santo. Amém? E ninguém podia ser cheio do Espírito Santo até Jesus veio morrer na cruz. Amém? E agora nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Quando é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Hoje. Nesse culto. Amém? Amém. A não ser que você pense, Senhor, eu estou seja cheio do Espírito Santo para lidar com a minha família. Senhor, que eu seja cheio do Espírito Santo para lidar com as pessoas da instituição. Que eu seja cheio do Espírito Santo para lidar na casa da migração. Amém? Porque você já tem o Espírito Santo para pular, para sentir, para dançar, para se alegar. Agora é para lidar com as pessoas. Amém? E aí, irmãos? Trouxe resultado? 3.000 almas foram salvas. Amém? E lá tinha pessoas de várias culturas, pagãs, pessoas que não acreditavam em nada. Amém? Pedro juntou com 3.000 pessoas diferentes, porque ele era cheio do Espírito Santo. Amém? E aquelas 3.000 pessoas não mudou Pedro, mas Pedro mudou elas. E elas foram salvas. Amém? E um único dia, porque Pedro, naquele dia, irmãos, quando as pessoas começaram a zombar dele, naquelas 120 pessoas, Pedro não ficou nervoso assim, ó. Varões, no caso, é só para pessoas zombar de você, amém? Eles estão cheios de Espírito Santo. Relaxa. Eu vou pregar para vocês também estão cheios de Espírito Santo. Então veja, irmão, é o mesmo Pedro, irmão, que lá atrás, esse Pedro aí, qual a diferença? Veja, as pessoas são as mesmas, amém? Mas Pedro era diferente. Porque esse Pedro agora, ele estava cheio. Por quê? Porque o Pedro não estava cheio do Espírito Santo, foi orar com Jesus. Nós fizemos aqui 8 horas, 6 horas de oração. E aí ele foi orar, pronto, ele não orou com Paulo, ele não orou com Davi, ele orou com Jesus. Aí Jesus olha para Pedro: Pedro, você não consegue orar comigo 1 hora? Não consigo. Aí foi dormir. Aí Jesus voltou e falou assim: Pedro, você não consegue orar comigo 1 hora? Mas pelo jeito do Espírito Santo, não. Por quê? Porque para subir o monte à noite, para orar, tem que ter Espírito Santo. Mas depois que ele é cheio do Espírito Santo, Pedro ficava dias orando. Olha só, ficava dias. Amém? Pedro foi expulsar o demônio. O demônio não saiu.
Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os Glória a enfermos. Deus. Curava olha só a diferença. Ele tinha o Espírito Santo, mas ele não era cheio do Espírito Santo. Amém? Então veja, ele, quando não tinha o Espírito Santo, ele falava assim, eu vou fazer do meu jeito. Mas depois que ele teve o Espírito Santo, amém? Ele teve o jeito do Espírito Santo. Amém? Então a gente precisa ser cheio, irmão. Amém? Pronto. As pessoas lá fora não vão mudar amanhã. Mas você vai mudar hoje, porque você é cheio. Então nós queríamos, eu quero mudar esse texto. O Espírito do Senhor vai estar sobre mim, porque o Senhor ungiu para afastar as pessoas. Não, seria bom, irmãos. Mas não é assim, irmãos. Porque o Senhor me ungiu para lidar com os mansos, com os cativos, com os feridos e com os presos. Não é para afastar. Para lidar com os meus filhos, com o meu casamento, a minha empresa, com os políticos, a polícia, o Senhor ungiu para isso. Amém? Nós temos a sabedoria de Deus, irmãos. O problema que a gente não usa. Amém? Então não importa qual seja o desafio, temos que fazer através do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, Pedro, ninguém tinha mais valente que Pedro. Ninguém tinha mais covarde que Pedro. Pedro mostrou valentia, mas na hora de assumir, ele abandonou Jesus. Amém? Mas quando ele teve o Espírito Santo, a história diz que todos foram crucificar Jesus, ele negou Jesus. Mas a história vai falar que quando foram crucificar, ele só pode até pendurar de cabeça para baixo. Se o Espírito Santo não tem mais medo da morte. Amém? Irmão, se o Espírito Santo não muda essa pessoa lá, muda nós primeiro. Amém? Então eu quero que vocês coloquem de pé. Amém? Mas se você quer desistir de lidar com as pessoas, não peça. Tente. Amém? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar aos mansos. Amém? Até aqui, mano, eu acredito que dá para lidar com as pessoas até sem Espírito Santo, né? Lidar com pessoas mansas, pessoas educadas, né? Pessoas, né? Não muito expressivas, mas pessoas feridas, a gente não quer muito lidar, não. Pessoas amarguradas, a gente não quer lidar, não. Mas o Senhor fugiu para isso. Amém? O Espírito Santo está dentro de nós para isso. Glória a Deus. Então você vai pedir para ser cheio. Amém? Do Espírito Santo. Amém? Para lidar com pessoas fáceis. Não. Aqui, bom, a gente não precisa dele. Amém? Para lidar com pessoas difíceis. Mas deixa as luzes apagadas aí, em nome de Jesus. Talvez, amém? Você precisa do Espírito Santo para lidar com o seu casamento. Amém? Ou então na escola, no namoro, enfim. Amém? Eu digo que quando for zombar de Pedro, Pedro falou assim, ó. Ele tratou as pessoas de uma forma educada. Tem hora que eu falo assim, Senhor, a igreja está errada. Não. Aí Jesus falou, não, você sabe que ela está errada. Eu falei, é verdade, mas não vou falar para ela, porque vai sentir que ela está certa e eu errado. Né? Então assim, irmão, é difícil, né? Mas as coisas só podem ser resolvidas através do Espírito Santo. Não tem como. Amém? Então você põe a mão no seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. A primeira coisa que aconteceu é que veio sobre eles línguas repartidas como de fogo. Língua na Bíblia significa comunicação. Amém? É difícil às vezes comunicar com as pessoas. O mundo está em guerra porque não há comunicação. Amém? Casamentos acabam porque não há comunicação. Amém? Igrejas se desfazem porque não há comunicação. A primeira coisa que veio sobre eles foi línguas. Línguas repartidas como de fogo. E depois que as línguas vieram, o texto diz que o Espírito Santo concediu que eles falaram. Amém? Então veja, unção de comunicação, unção de fala. Amém? E todos falavam a mesma língua. Lá na Torre de Babel,